Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Hoje, dia 31 de julho de 2021, um dia muito frio. Ontem, hoje, geado por aqui, mas tudo é bom, tudo vem de Deus e nós devemos nos comportar de acordo com o que o mundo vai vivendo sob o decreto de Deus. Essa é a grande verdade. Espero que todos tenham um bom dia, um final de semana abençoado, reparador das forças, para os que irão trabalhar, sejam sábios, protegidos, abençoados no trabalho, em suas tarefas, que todos, enfim, possam desfrutar de paz, de harmonia, de amor. Nós vamos continuar falando sobre a obra redentora de Cristo, fundamentados em Isaías. Hoje nós estaremos falando nos versículos 4 e 5. Nós vemos uma questão de justiça em Isaías 53, como em toda a Bíblia. Mas é uma justiça fundamentada em um juízo perfeito, em um julgamento perfeito. Como o homem não tem condições de ser perfeito diante do Deus perfeito, ele então faz a sua própria justiça tendenciosa, maliciosa, interesseira, né? E ele fundamenta tudo isso em suas ideologias, seus pensamentos. Mas aqui nesses versículos eu tenho uma questão interessante. Ele diz assim, os dois versículos, vou ler aqui na palavra, né? Ele diz uma coisa bem interessante. Olha o que ele diz aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É interessante. O juiz supremo de todo o universo, de todas as criaturas, do ser humano, em todos os atos que o ser humano pratica, é o Senhor Jesus. Ele é a perfeita justiça, mas é interessante o que diz aqui sobre ele. Traspassado. O que quer dizer esta palavra em primeiro lugar? Varar ou furar, penetrar. Transmitir a outrem um bem ou direito. Preste atenção. Transmitir a outrem um bem ou direito. E eu vou começar dizendo algumas coisas sobre a vida humana de Jesus. Jesus foi perseguido desde o seu nascimento. Quando Herodes tentou matá-lo, ainda criança, foi perseguido durante o seu ministério pelos fariseus, escribas e saduceus, além do sinédrio como um todo. Foi traído por 30 moedas, com um beijo no rosto para identificá-lo como o verdadeiro Cristo, por um que ele havia escolhido, porém isto fazia parte do determinado de Deus. Na sua prisão, ocorrida lá no Jardim do Getsemane, quando traído por aquele beijo de Judas, se entregou voluntariamente, momento em que repreendeu Pedro por usar a espada contra os soldados romanos e do sinédrio que vinham prendê-lo. E ele disse para Pedro:
quem fere com a espada, com a espada será ferido. Preso, sofreu o julgamento proferido por Pilatos, que fora pressionado por um julgamento anterior, também mentiroso, mentira do Sinédrio, testemunhas falsas, argumentos falsos. Foi julgado no lugar de um ladrão e salteador, por nome Barrabás. Despojaram suas vestes e o cobriram com um manto de escarlate, uma cor avermelhada muito forte para cumprir as profecias sobre ele, né? Lá em Isaías 1,18 diz assim: Vem depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Uma coroa de espinhos foi a coroação que lhe deram para humilhá-lo, como desdenhando dele ser o rei dos judeus. Também em sua mão direita, um caniço, ou seja, uma cana delgada, caninha, cana fina, comprida, muitas vezes usada para pescar, pescador de homens. Ele foi e instituiu homens para pescar homens. Uma pesada cruz foi colocada sobre ele, e sob açoites, ele a carregou em seus ombros até o Calvário, naqueles ombros, onde, nesta mesma cruz, foi crucificado o inocente assassinado, porque ele foi julgado como transgressor, mas era inocente. Então ele foi assassinado em lugar do ladrão e salteador. Ali na cruz é que com a lança traspassam o seu lado direito, por onde jorrou o sangue precioso para a salvação, vermelho. Porém, para tornar aqueles que o receberiam como o Salvador eterno, brancos, limpos, moído, cansado, importunado. Ele sofreu tudo que já citamos. Por isso, a expressão moído, cansado de tanta importunação. A palavra a seguir que eu quero discutir no texto é pisaduras, sinal de pisos. Fomos sarados por suas pisaduras. Tudo isso que já citamos fizeram com ele. A maldade foi cruel. Não tiveram a percepção de quem realmente ele era. Porém, as pisaduras dele carregando aquela cruz, cujo peso não era somente do madeiro, mas do pecado de todos aqueles que o receberam e receberiam como o único Deus, o verdadeiro Salvador. Nestas pisaduras, caminhando do palácio do governador Pilatos até o Calvário, ele levou sobre si toda a condenação que pesava sobre cada um daqueles que seriam salvos. E ali a executou os seus pecados, livrando-os da condenação eterna. Todos que foram sepultados com ele naquela cruz, também ressuscitou com ele para o Pai eterno, para a salvação eterna. Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aqui eu tenho, muitos não leem esse versículo para falar de 2, 3 ressurreições diferentes. Esta é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, a reconciliação com o Pai eterno por meio do sacrifício de Cristo. Porque diz a palavra que o homem estava morto nos seus delitos e pecados. E aqui Cristo se torna o mediador entre o salvo e Deus, justificando-os. O pecado deste eu já sepultei lá na cruz. Naquelas pisaduras,
Todos os salvos foram sarados de suas enfermidades espirituais e vivem agora para o Pai eterno. Não vive para este mundo. Não entra em política. Não é corrupto. É íntegro em todos os aspectos, nos seus negócios, na sua mente. Ele foi afligido por mim e por você. Aquele castigo, originado pela desobediência de Adão, foi tirado de sobre mim, de sobre você e de cada um que por ele for salvo. Ele transformou estes salvos de inimigo de Deus a amigo de Deus, de guerra com Deus, em rejeitar os decretos, a perfeição, a moral, a santidade de Deus, para com a paz com Deus, a conformação. Somente em Jesus há salvação. A nenhum outro nome foi dado poder para salvar o homem. Lá em Atos 4,12, a palavra é a seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A maioria das pessoas entende que a vida encerra aqui. Muitos têm medo da morte porque não sabem o que vai ser depois desta morte física. A verdade é, creio ou não, a vida não encerra na morte física. Ela é eterna no espírito. E após a morte física vem a segunda ressurreição e final. O grande julgamento e final. Todas as possibilidades de salvação encerradas para todos, sem exceção. E aqueles que não receberam Cristo irão para o tormento eterno. E os que receberam irão para o paraíso. Creia ou não, essa é a verdade. Não deixe para verificar essa verdade após a morte física. O tempo é agora. Depois, só o juízo final. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe. Na próxima semana continuaremos dissecando este capítulo.